Boa noite! Que alegria estar com vocês nessa quinta aula do curso DNA, Desenvolvendo Novas Atitudes. E hoje nós teremos uma aula poderosíssima, Recriando o Seu Mundo. Querida, há um poder disponível para nós fazermos toda a diferença, mas nós precisamos entender a palavra e é isso que nós vamos fazer hoje, ok? E eu queria começar falando para vocês de Provérbios, não está aí no slide, você pode anotar, tá bom? Essa primeira parte não está no slide. Provérbios 23, 7, ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, imaginar é pensar. Imaginar é você pensar, é você criar, né, na tua mente, visualizar. E a Bíblia nos ensina, através desse versículo, né, de Provérbios 23, 7, que os pensamentos de uma pessoa, elas vão moldar as suas palavras e as suas ações. Então, o que eu penso, eu falo, e o que eu falo, eu crio. Eu tenho esse poder de criar. Olha que poderoso esse versículo. Porque como você pensa, você fala e você cria. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Então, o que você pensa reflete, assim, diretamente nas suas palavras e nas suas ações, naquilo que você faz, né? Então, isso reforça a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, não é verdade? Lá em Provérbios 4, 23, na Bíblia Linguagem de hoje, ele diz assim: porque a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos, né? Então, tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, é por isso que a palavra de Deus, a gente tem que estudar, a gente tem que acolher com mansidão a palavra, porque ela é poderosa para mudar nossa história, o nosso destino, o nosso futuro. Qualquer circunstância que nós estamos vivendo, a palavra é poderosa para mudar, né? A palavra, ela é uma ferramenta poderosa para transformação e para criação, né? Olha que interessante, outro provérbio. Gente, até que eu estava prestando atenção, eu gosto de provérbio, né? Sempre tem provérbios aqui. Provérbios 18, 21. Olha o que diz lá. Anota aí para depois você ler. Mas diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, a nossa língua, o nosso falar, a manifestação do que eu falo, traz à existência as coisas ao meu redor, né? Então, eu tenho o poder de criar através da palavra. Daqui a pouquinho, meu esposo vai vir falar sobre isso, né? Mais detalhadamente, com passagens da Bíblia, vai ser top. Então, nós temos a capacidade de moldar o nosso destino por meio das nossas palavras, né? Daquilo que a gente fala. Agora, a palavra da fé, né? A palavra da fé, quando ela é falada, quando ela é liberada, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar, de curar doenças, de mudar destinos, de transformar tudo ao nosso redor, né? De trazer prosperidade. E eu estava pensando em Ezequiel 37, na passagem aonde Ezequiel ele estava diante de um vale de ossos secos. Você lembra dessa passagem? Né? Se você nunca leu ou não se lembra, anota aí Ezequiel 37. No verso 4, o Senhor fala assim para ele: diga aos ossos secos, né? Ouve a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, eu e você estamos num vale de ossos secos, talvez nos relacionamentos, talvez na vida financeira, na vida espiritual, emocional, mas a palavra de Ezequiel aqui, né, que Deus deu para Ezequiel, é Ezequiel,
diga ao vale de ossos secos. E aí Ezequiel fala, Senhor, o vale está seco, né? O vale está em sequidão, há muito ossos sequíssimos. Aí o Senhor diz para ele, profetiza sobre o vale de ossos secos. E quando Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos, os ossos ganham vida, né? Todo o cenário é mudado pelo poder de Ezequiel profetizar, né? Aí você pode me dizer, mas eu não sou uma profetisa. O que é profetizar? Profetizar é falar, é anunciar, é declarar a palavra de Deus, né? Não é declarar qualquer coisa, mas é declarar a palavra de Deus, a vontade de Deus para uma pessoa, para mim mesma, ou para circunstâncias ao meu redor, né? Deus, ele nos deu esse poder. Então, querida, o seu destino está nas suas mãos. Ou melhor dizendo, né? O seu destino está na sua boca. Amém? E eu queria colocar um vídeo agora. Olha que vídeo lindo. Vamos prestar atenção. É um vídeo que a gente pegou na internet, mas acho que vocês vão conseguir ouvir legal. Ó, hoje nós estamos vivenciando um milagre de Deus aqui, ó. Aqui, ó, tá nascendo aqui. Vai, Larissa, dá um testemunho aí. Ó, Vem, todo Kate. ano, na minha rua... Ele tá chorando, ó. Gente, ó, todo ano aqui nessa rua, todas as árvores, pode filmar lá, Thiago, elas ficam todas brancas, menos essa. Essa sempre foi seca. E hoje à tarde eu falei pro Matheus, Matheus, o que será que tem com essa árvore que ela nunca dá flor, ela é da frente da nossa casa. Aí eu senti no meu coração de pegar um óleo e tacar o óleo nela e declarar vida. E eu vim aqui, aí o Matheus falou, mãe, você vai ungir uma árvore? Eu falei, filho, eu vou. Eu joguei um monte de óleo nela e declarei. Eu declarei palavras de bênção. Eu falei, eu te abençoo. Você é frutífera, você é florida, você é abençoada. E eu declaro vida sobre você. E entrei pra dentro. O Matheus falou, nossa mãe, imagina amanhã, tá cheia de flor. Aí eu falei, eu tenho fé pra isso. Então a gente saiu pra jantar. Agora na hora que a gente chegou, a gente viu uma florzinha aqui, ó. Eu falei, Matheus, saí correndo. Eu falei, Matheus, nasceu uma flor. Uma flor. E o Senhor pegou e disse pra mim, não nasceu uma, vai nascer várias. Vai pra trás da árvore. E quando a gente foi pra trás da árvore aqui, ó, começou nos nossos olhos. Meu filho tá chorando porque ele viu. Começou a nascer nos nossos olhos. A árvore, ela tá florindo agora, nesse exato momento, pra gente ver que a palavra tem poder. Vamos ali. Não é, filho? Meu Deus, tremendo. Tá nascendo cacho de flor. Glória a Deus. Que demais. Caramba. Olha aqui, Ted. Meu filho tá chorando, porque se Deus faz isso com uma árvore, o que ele não pode fazer na tua vida? Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Vocês conseguiram ouvir, queridas? Todas conseguiram ouvir? Sim. Gente, que coisa linda, que coisa linda. Olha, na rua dela, todas as árvores floresceram, a dela nunca, todo ano, nunca florescia. E ela ungiu a árvore, o filho dela até falou, mãe, né, vai ungir uma árvore, né? E no mesmo dia, ela ungiu, passou algumas horas, ela foi, né, recebeu o marido dela, que estava chegando, ela viu uma florzinha, e Deus falou no coração dela, olha atrás lá da árvore, estava cheia de árvore. Depois eu vou mandar esse vídeo lá no grupo para vocês. E, queridas, a hora que ela ungiu aquela árvore, ela falou, árvore, você é frutífera, você é abençoada, você não é seca. Há o poder na nossa boca, querida, de abençoar. Né? O que você tem declarado para você mesma, o que você tem declarado para os seus filhos, não importa se a sua visão é de sequidão, começa a declarar a palavra, né? Porque nós estamos aqui num curso de cura da alma, à luz da palavra. Mas se você não tiver entendimento de que você é abençoada, de que você pode assumir o comando usando a tua boca, né? Porque aquilo que você pensa, você fala, e aquilo que você fala, você cria. E é naquele momento que ela ungiu e abençoou e declarou sobre aquela árvore, aconteceu. Eu me lembro de
de uma líder de uma seita Mahikari, né, terrível, nossa, muito difícil, uma situação que a gente foi atender essa irmã, ela se converteu, e ela estava, gente, ela estava secando, ela estava minguando, ela parecia um esqueleto, e ela passando por um processo de libertação, porque ela era do nível bem alto nessa seita, né, e graças a Deus foi liberta, mas ela disse que teve uma vez que a mãe dela deu uma planta para ela, e a mãe dela falou assim, ó, assim como essa árvore vai secar, você vai secar também. Né? Porque família, né, sem Deus, você entende, né? Existe mães e mães, existe pessoas e pessoas, e ela foi, né, nós oramos, ela liberou perdão para a mãe dela, nós quebramos aquilo, ela voltou ao normal, e ela isso já faz uns quase 30 anos isso, ela se tornou uma mulher de Deus, missionária, mas o que eu quero dizer para você é que há poder nas suas palavras, e muitas vezes nós não temos usado essa ferramenta que Deus nos deu, né? Então, a Bíblia, ela tem princípios poderosíssimos, né, para você lidar com as questões emocionais e mentais. Então, muitos problemas emocionais, como a ansiedade, medo, depressão, insegurança, eles têm um padrão, eles têm uma raiz nos pensamentos negativos, ela tem uma raiz na visão distorcida da verdade. Então, quando a gente tem problemas emocionais, dores emocionais, nós temos uma tendência, assim, grandiosa de ver de forma errada as coisas, de falarmos errado, e muitas vezes nós mesmos nos amaldiçoamos, né, falando, nossa, mas eu sou burra, eu sou lerda, né, a gente mesmo começa a dizer, minha vida está uma perdição, não tem mais saída, e essas palavras, gente, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o que Deus projetou para você, né? Então, quando eu medito na palavra, quando eu medito nas promessas de Deus, né? A Bíblia diz quantas são as promessas de Deus que tem o sim e o amém por nosso intermédio. Então, Deus, ele põe um carimbo em cada promessa dele, dizendo amém, sim, isso já aconteceu aqui no mundo espiritual, mas passa por mim. Pela minha fé, eu recebo, eu declaro, eu assumo o comando. Aí, querida, não tem nada que pode impedir do mundo ser, o seu mundo, né, ao seu redor ser transformado. Quando você declara a palavra, quando você declara as promessas, você experimenta uma transformação. Aí eu trago vida onde há morte, eu trago saúde onde há doença, eu trago abundância onde há escassez. Então depende de mim, depende de você. Tá? A gente tem uma visão muitas vezes errada, esperando Deus fazer algo na minha vida. Deus faz algo na minha vida. Você vai esperar sentada e vai ficar velhinha e você vai ficar esperando, porque Deus já fez. Amém, queridas? Quantos podem dizer aí, glória a Deus, né? Que Deus já fez tudo por nós na cruz. E aí, quando ele fez a obra dele, foi completa, não foi pela metade. Ele falou, olha, está consumado, tetelestai, né? A obra está completa, a conta está paga, a dívida foi cancelada. Agora, cabe a mim e a você apropriar disso, dizendo, isso é meu, eu agarro a minha bênção, eu sou mais que vencedora, a doença foi cravada lá na cruz, os demônios não podem me perturbar, a falta de perdão não me pertence, eu sou amorosa, eu sou perdoadora, eu sou mais que vencedora, meus filhos são chamados benditos do Senhor, discípulos do Senhor, e aí você fala que Ele suprirá cada uma de suas necessidades, porque Deus, Ele se fez pobre para que eu fosse rica. Então, querida, muitas, né? Segundo a gente ouve, são mais de 8.000, né? Eu nunca contei uma por uma, mas eu posso dizer
Quantas são as promessas do Senhor para nós, né? Que tem um sim e um amém, mas precisa fazer a sua parte. Você precisa assumir o comando. Lembra? Cuidar e guardar, declarar, falar não. Ai, aquela situação não muda. Muda a sua boca, muda os seus pensamentos, começa a declarar a palavra, começa a dizer: eu não sou depressiva, eu sou uma mulher alegre, eu sou uma mulher cheia de graça, eu sou saudável, eu sou feliz. Ai, mas eu vou mentir. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: mas eu vou mentir, eu não estou sentindo isso. Aí eu disse assim: a Bíblia diz, né? Eu criei, por isso falei. Você precisa ouvir a palavra para crer nela, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, vamos lá. Se você se posiciona nas promessas, né? Se você não se posiciona, você não vai ver as coisas mudarem. Então, você precisa assumir o comando. Como que você assume o comando da sua história? Falando, declarando, profetizando: vale de ossos secos, haja vida. Ah, meu marido é um ungido do Senhor, meu marido é carinhoso, meu marido é atencioso. Crie o marido que você deseja ter, né? Meu marido é um homem de Deus, ele tem fome da palavra. Comece a declarar a verdade do que Deus quer para ele, não o que você está vendo, né, que te deixa brava. Não é assim que uma mulher que anda na palavra deve agir. Então, querida, existe uma força mental, existe uma força geracional, existe uma força familiar, existe uma força até cultural que prende a gente num lugar, num cativeiro, e a gente fica cega, incrédula, a gente não consegue ver o propósito de Deus. Então, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Até tem uma aula nossa que vai falar só sobre batalha da mente, né? Sobre os sofismas, e vai ser bom demais. Então, para terminar essa parte, eu quero dizer algo para você. O nosso cérebro, ele registra tudo que eu falo é realidade para o nosso cérebro. Olha que interessante, né? Então, o nosso cérebro, ele registra o que eu falo como uma realidade. Então, quando eu começo a dizer: eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu não suporto, meus filhos têm hora, eu não aguento isso, você está dizendo o que para o seu cérebro? Isso é a verdade. E aí ele registra isso no seu inconsciente e isso se torna a realidade para você. Você está entendendo? Gente, vocês estão entendendo quão sério é, mas também, ao mesmo tempo, quão lindo é, quão poderoso é a ferramenta que Deus deu para mim e para você de criarmos o nosso mundo, né? Então, eu não estou pregando aqui uma heresia, uma mentira, não, eu estou falando a realidade da palavra. A palavra diz que aquilo que você declara acontece. Ai, mas eu falei, não aconteceu. Aí você fala um dia, declara a palavra 2 dias, já acha que já é isso. Não, é um declarar diário, é um estilo de vida, de declaração, né? Você tem que todo dia tirar um tempo da sua devocional para confessar a palavra. Então, o seu cérebro registra tudo que você fala e torna aquilo realidade. Então, se você fala em dor, o seu cérebro vai dizer: a dor, a dor. Então, querido, eu quero terminar essa parte dizendo que você precisa alinhar sua identidade com o que a Bíblia diz, né? E não com os problemas, não com as circunstâncias. Você consegue imaginar Ezequiel dizendo assim: Senhor, que papo é esse, Senhor? Dizer para o vale de ossos secos que hajam vida? E você lembra da passagem? Pouco a pouco foi assim. Os ossos foram criando tendões, criando músculo, depois foi se juntando, depois foi ficando de pé. Foi processos. À medida que Ezequiel foi profetizando, as coisas foram se reorganizando. Então, eu quero declarar para você hoje: se sua vida está um caos em alguma área, essa noite você vai começar a cuidar do que você pensa, do que você fala, para você poder recriar seu mundo. Amém, queridas? Então, o meu esposo vai vir agora
e ele vai continuar aqui a segunda parte, só um instantinho, tá bom? A gente já volta já, peraí. Olá, boa noite. Que bênção estar aqui com vocês, viu? É um privilégio muito grande estarmos juntos mais uma vez nesta aula fantástica, Recriando o Seu Mundo. Eu sou o pastor Zé Roberto, o José, esposo da Simone, e o slide diz: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Então, quem você é? Um ser espiritual. O que você tem? Uma alma. E o que você... E aonde você habita? Você habita em um corpo. Eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. Ok? Então, vamos basear tudo que a Simone falou na palavra, porque palavras criam, somos frutos das palavras que ouvimos e acolhemos, ok? Tudo aquilo que nós cremos sobre recriar o seu mundo. Palavras têm poder criador e também destruidor. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, ela pode criar como pode destruir, ok? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse foi o primeiro versículo que eu orei. Um dos, né? Acho que o segundo. O segundo versículo que eu orei, dizendo: Senhor, restaura minha alma. Eu era uma pessoa tímida, extremamente tímida. Eu tinha pavor de pessoas. Eu me lembro que eu ia à missa, eu ficava na porta da missa, eu chegava 2 minutos atrasado e saía em cima da hora. Por quê? Porque eu tinha muito medo de pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela restaura a nossa alma, ok? A palavra restaura a alma ao seu estado original. E é isso que nós vamos falar hoje. Tiago 1:21, eu vou correr um pouco, porque a Simone vai fazer o fechamento, e são muitos slides, mas vale a pena. Tiago diz: portanto, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar, isto é, restaurar a vossa alma. Então, você acolhe a palavra que já está em você, e você, então, passa por um processo de restauração. Então, essa palavra acolhei, ela significa receber, pegar, agarrar, tomar posse. Então, receba, pega, agarre, tome posse, porque é você que tem que decidir. É uma decisão, é um ato voluntarioso. Então, salvar é restaurar, né? Esse é o sentido da palavra aí em Tiago, no capítulo 1. Vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, ela é a certeza. E esta palavrinha, certeza, no grego original, upóstasis, significa fundação, significa aquilo que tem fundamento, aquilo que tem existência atual, aquilo que é uma substância, que é um ser real. Então, nós podemos dizer que a fé, ela substancia o que não existe, ou seja, ela traz à existência aquilo que Deus prometeu. Então, a fé, ela é liberada pelas nossas palavras, e quando liberamos a palavra da fé, ela cria, ela substancializa, ela materializa. Então, tudo aquilo que você é em Cristo, você tem que materializar, você tem que substancializar, você tem que tornar real.
Isto é hipóstasis. Isto é a palavrinha certeza. Comece a dizer: eu sou inteligente, eu sou capaz, eu posso tudo, eu sou hábil, eu consigo, eu dou conta. Não construa tudo que é negativo. Construa tudo que é positivo, porque isto vai materializar em sua vida. Continuando, Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha que interessante. Deus criou o universo pela palavra. Tudo foi criado pela palavra, menos o homem. Deus formou o homem do pó e soprou, ruá, soprou. E o homem se tornou o quê? Uma alma vivente, né? Então, Deus criou tudo do nada, e como filhos de Deus, teríamos nós tal poder? João diz: como ele é, nós somos neste mundo. Então, eu tenho certeza, e nós vimos no vídeo, aquilo nos ajudou muito a visualizar a realidade das palavras. Então, palavras, elas têm muito poder, ok? Romanos 4:17 é um texto muito importante. Fala de Abraão. Abraão recebeu uma palavra que ele seria pai de uma multidão. E aí diz, como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mas tem uma tradução que eu gosto. Chama as coisas que não são, volta, como se já fossem. Essa tradução é a melhor, é a da Bíblia Corrigida. Eu não sou muito fã da Bíblia Corrigida, por isso que eu me esqueci. A atualizada diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Mas eu gosto mais da Corrigida, que diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que lindo. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então você não é? Então se considere: eu sou como ele é. Eu sou e ponto final. Eu sou. E ó, gente, é rápido, é na hora. Você fala e na mesma hora o Espírito Santo, ele opera na sua vida. O que aconteceu com Abraão? Ele se tornou pai com 100 anos de idade. Incrível. O filho da promessa nasceu quando a Sara tinha 90 anos. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, acredite, você tem que chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. E aí está Gênesis. O primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma. Na verdade, a tradução correta seria: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Slide seguinte. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus Pai criou. E aí houve o quê? Volta. Aí houve uma destruição. Volto mais um. Houve uma destruição. Tudo se tornou sem forma, vazio, em meio às trevas. Então houve aí um episódio que acreditamos que foi a queda de Lúcifer. Então ele destruiu tudo. Tudo ele arruinou. Ele se rebelou contra Deus. E ele caiu e ele destruiu. Ele foi lançado por terra. E aí no verso seguinte, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Então,
Deus falou, haja luz. Jesus falou, haja luz, e houve luz. Então nós vemos Deus Pai criando, o diabo destruindo, o Espírito de Deus pairando e Jesus falando. Então você vê que Deus tem um propósito, mas o diabo está obstruindo este propósito. E você tem que dizer, Espírito Santo paire. E na verdade hoje, ele já paira sobre você. Ele está dentro de você. No Velho Testamento, o Espírito Santo pairava sobre Isaías 61, verso 1 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas. Hoje, no Novo Testamento, ele não somente paira, mas ele está porque nós somos batizados com a palavra com o Espírito Santo, a palavra com é dentro. Então nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então nós temos que falar, porque Jesus é a palavra. Nós temos que dizer, haja, apareça. Você tem que dizer, José Roberto, eu tenho que dizer, José Roberto, apareça. Você foi chamado para ser luz nessa terra. Você, minha querida, você é luz nesta terra. Próximo slide. Pairava. É a palavra hebraica, rachá. Desculpa, não domino o hebraico. Essa palavra rachá quer dizer pairava, se movia, adejava. Também quer dizer ficar macio, relaxar. Olha que palavra rica. Também quer dizer chocava. A ideia chocava, incubava. Então, o Espírito Santo estava circulando, pairando e incubando, chocando um novo céu, uma nova terra. Lá em Gênesis capítulo 1, houve uma restauração da terra, como Deus quer fazer em sua vida, em minha vida. Então, do caos para a ordem, da destruição para a recriação. Então, incubar e falar são duas palavrinhas poderosas. Então, você tem que falar, Espírito Santo, estamos juntos, vamos para cima, porque quando você chama o Espírito Santo e age, Deus ele traz a luz, ele traz a existência. É interessante que Deus criou a luz antes de criar o sol. Então, quando você fala, a luz, ela passa a existir. Próximo slide. Lembra de Jesus amaldiçoando a figueira? Eu pus o texto aí em cima, porque é muita coisa, então você pode estudar em casa. Jesus amaldiçoou a figueira, que não tinha frutos. E no dia seguinte, ela estava seca. A gente viu no vídeo o contrário, uma árvore seca, sendo abençoada e dando frutos, dando flores. Aqui, em Marcos, Jesus fez o inverso. Ele amaldiçoou a figueira que estava sem frutos. E no dia seguinte, ela estava seca de alto a baixo. O que simboliza a figueira? A figueira simboliza a justiça própria. Por quê? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles cortaram folhas de figueira e fizeram aventais, e fizeram roupas. Então, ao invés deles buscarem o perdão, eles esconderam a nudez. Eles se vestiram da justiça própria, da justiça humana, dos direitos humanos, das razões humanas. A justiça própria, ela é infrutífera. E muitas vezes, na nossa vida, a gente se veste da figueira. A gente acha que Deus se move pelo certo, pelo perfeito, e ficamos eternamente no perfeccionismo. Queridas, Isaías chama a justiça própria de trapo da imundícia. Então, quando nós nos vestimos da justiça própria,
a gente começa a falar tudo que não deveria falar. Então, a figueira simboliza a lei, a maldição. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, a lei, ela abençoava, mas ela também amaldiçoava. Então, se não obedecesse à lei, era maldito. Então, todo mundo entrou debaixo da maldição. A gente vê Davi, ele tendo maldição na sua vida familiar. Por quê? Porque ele não cumpriu a lei. Ele desobedeceu, ele adulterou, ele mandou matar, ele foi amaldiçoado e depois, com arrependimento, ele entendeu a graça e a vida de Davi foi transformada e Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então, a lei, ela traz a maldição, mas o evangelho é o evangelho da graça, da bênção. Não porque eu mereço, mas é porque Deus me amou e graciosamente me abençoou. Se ele não poupou o seu único filho, quanto mais ele nos dará graciosamente todas as coisas, ok? Então, nós temos que entender que nós temos que exercitar a nossa fé e em Marcos 11:23 diz, 11:22 fala, tende fé em Deus. E esta fé é a fé que Deus tem, é a mesma fé que Jesus operou. Essa mesma fé que Jesus operou, ela está dentro de você, ela está dentro de mim. Então, Marcos, capítulo 11:23, é um texto importantíssimo. Marcos 11:23, Jesus fala, em verdade vos digo, qualquer um que disser a este monte, qualquer um, Mateus, Marcos, Lucas e João, são palavras universais, se é que eu posso dizer assim. É para todo mundo. Então, é para qualquer um mesmo. As cartas de Romanos para frente é para a igreja. Mas o evangelho é para o mundo. Então, Jesus falou, qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então, 3 vezes está em vermelho, nós vemos a palavra dizer, volta um pouquinho, nós vemos a palavra dizer, qualquer um que disser, né, aquilo que diz, fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Então, no original da Bíblia, e aqui eu peguei a corrigida, ela é muito próxima do original, viu, gente? Ela é muito português, muito chique, mas tem versículos que eu gosto da corrigida. A maioria eu gosto da atualizada. E hoje nós temos centenas de traduções, né? Ou dezenas de traduções, nós somos muito abençoados. A primeira tradução da Bíblia foi por João Ferreira de Almeida. Ele era adolescente, ele começou a traduzir a Bíblia para o português. Então, a Bíblia corrigida é o português de Portugal. Ele era de Portugal. E ele é de uma família de classe alta, e ele estudou nas maiores escolas, e ele traduziu muito bem a Bíblia. E ele era um adolescente, gente. Ele foi envelhecendo, traduzindo, e ele morreu, e ele não terminou a tradução, e outros continuaram. Mas este texto, João Ferreira de Almeida foi muito feliz, porque nós temos que falar mesmo. Então, se você falar, você vai remover montes, você vai remover problemas, você vai remover toda a falha de caráter, porque você tem a fé, e a fé, ela flui pelas palavras, ok? Então, qualquer um, 3 vezes a palavra dizer, e é crer com o coração e falar, ok? A figueira, então, fala de andar na força da lei, do legalismo, da justiça própria,
acusação, mérito, auto-performance, nada disso agrada a Deus. A gente tem que se despir dessa folha de figueira. Nós temos que ter fé. Deus se agrada da fé. Abraão teve suas falhas? Teve. Mas Abraão foi um homem de fé e isso agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu libero a fé de Deus, eu estou crendo e falando, derramando graça, abençoando, perdoando, acreditando na restauração. Gente, ontem eu vi uma jovem e eu me aproximei, conversei com ela. Ela estava indo visitar o namorado que estava preso. Eu já liberei uma palavra de graça, de bênção. E ela começou a se emocionar. Eu falei, vai lá e leva essa mensagem para o seu namorado, que Deus o ama e tem graciosamente bênçãos para ele. Ele fala para ele não se render ao ambiente da cadeia, porque logo ele vai sair, porque Deus tem um plano na vida dele. Sabe, gente, acredite na restauração sua, na restauração das pessoas à sua volta. Não julgue, não condene, libere. Você tem bênçãos para liberar na vida das pessoas. Olha que texto interessante de 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Lá no Velho Testamento, o povo de Israel saiu do Egito. Volta um pouquinho. Saiu do Egito. O povo de Israel atravessou o deserto. Só que era uma viagem de 2 semanas, se tornou uma viagem de 40 anos, porque o povo passou a murmurar. Quando a gente murmura, quando a gente reclama, resmunga, o que acontece? A gente atrasa o propósito de Deus. A gente perece no caminho. Quantas pessoas perecem no caminho? Quantas pessoas morrem antes do tempo? Porque estão... Eu me lembro de um pastor que eu amava tanto e ele desanimou com o sistema, desanimou com tudo e começou a fraquejar na fé. E esse pastor foi recolhido com 60 anos. Está na glória, mas ele só murmurava, ele só reclamava. Eu falava, querido, abençoe, perdoe, avance, porque a murmuração são palavras de morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, murmurar é uma meditação negativa, ok? Por quê? Meditação é o maior princípio para ter uma vida cheia de boas palavras. Davi falava de boas palavras, transborda o meu coração. Vamos para o slide seguinte. Josué 1, versículo 8 diz: não cesse de falar no livro desta lei, antes medita de noite. Então Deus falou para Josué, Josué, fale a palavra, fale do livro da lei. Naquela época era o livro da lei, hoje é o livro da graça. Então vamos parafrasear, fale do livro da graça, fale da palavra da graça. Mas antes, ele diz, medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para você ser uma pessoa de sucesso, próspera, uma pessoa madura, uma pessoa segundo o padrão de Deus, você tem que meditar antes de tudo. Meditar, nós vamos falar aí, meditar é muito forte. Meditar é a palavra hebraica, Hagar, que quer dizer gemer, rosnar, resmungar, murmurar, meditar. Veja bem, Hagar pode ser murmurar, mas não deve. Deve ser meditar. Meditar é a palavra hebraica, quer dizer você falar com você mesmo. É você falar com você mesmo em meio tom. É você falar repetidas vezes. Então, Josué 1:8, eu memorizei de tanto que eu falei para mim mesmo. Não cesse de falar do livro da lei, do livro da graça. Mas antes, José Roberto, medita, rumina dia e noite.
para que tenhas o cuidado de fazer, porque quando você medita, fala, você realiza. Tudo vem à luz, tudo materializa. Então, você tem que meditar, falar e realizar tudo aquilo que Deus tem para você. Então, veja bem, ó, as religiões usam a verdade da fala, por exemplo. Rezar. Rezar significa no latim, orare, significa falar, ok? Também, recitare. Então, rezar é falar, é recitar. Só que nós temos que falar e recitar a palavra de Deus. Esses dias eu estava ouvindo um padre famoso dizer, não, a Bíblia não está em primeiro plano, não. Primeiro plano é a tradição, os dogmas. Não, errado. A palavra de Deus está acima do pastor, acima do bispo, acima de todo mundo. A palavra de Deus é a que a gente deve falar. Olha o mantra. O que é o mantra? Aquelas repetições que o esoterismo faz. A palavra mantra quer dizer mente, controle. Mente. Controle. Então, controle da mente. Então, eles ficam ali repetindo, falando no mantra, né? Para eles assumirem o comando. Mas não assume. Você assume o comando quando você recebe a palavra do Pai, quando você ora em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e você libera a palavra. Então, isso é poderoso, ok? Então, qual o grande segredo da restauração da alma? Assumir o comando falando com a sua alma diariamente. Você tem que falar com você. A sua alma precisa de comando. Eu tenho um gatinho aqui, né? Meu filho trouxe um gatinho para casa. A gente tem que assumir o comando, senão ele rasga, bagunça. Então, a vida, ela tem que ser controlada. A sua alma, ela precisa de controle. A sua alma precisa de comando. Então, traga ordem no caos, tá bom? Salmo 103, olha que lindo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Olha Davi, como Davi tinha esse entendimento que a gente está compartilhando. Ele falou, minha alma, bendiga ao Senhor, bendiga o teu santo nome, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi lembrando a alma dele dos benefícios, e aí ele lista, é ele quem perdoa, é ele quem sara, é ele quem redime da cova, é ele quem coroa de graça e misericórdia, é ele quem farta de bens, é ele quem renova a mocidade, é ele quem faz justiça, o Senhor faz justiça. Então Davi, ele falava com ele mesmo. Abençoar quer dizer liberar para prosperar, quer dizer elogiar, celebrar. Crie esse ambiente com você, com a sua família. Elogie, abençoe, fale positivamente. No Novo Testamento, abençoar é a palavra eulogel. Eulogel derivou a nossa palavra elogiar, louvar, honrar. A gente tem que elogiar. Tem um texto que diz assim, eulogel aqueles que vos maldizem. Então, ele está falando, elogie aquele que está falando mal de você. Meu Deus. Olha Romanos 12, 1. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabe, gente? A gente tem que abençoar. Pode acontecer o que for. Temos que abençoar. E esse texto que eu vou compartilhar com vocês agora, vocês não vão acreditar. Efésios capítulo 5, 18. Para mim, é a coroa, é a cereja do bolo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridas, encher-se do Espírito Santo é um mandamento bíblico, é imperativo. Você tem que todo dia
se encher do Espírito. Porque ele precisa pairar, ele está aí dentro, mas ele precisa encher, ele precisa circundar a sua vida. E como que eu faço isso? Diz aí, falando. Você começa a falar, o Espírito Santo começa a se mover, ele começa a pairar, ele começa a deixar, ele começa a circular, ele começa a se mover. Então comece a falar. A gente começa a dar aula aqui, a gente sente o mover do Espírito, a gente sente a unção do Espírito, porque é preciso que essa unção permeie o ambiente, permeie o lugar. A ambiência faz toda a diferença. Por isso tem que ter uma igreja que tenha unção, aquela ambiência de glória, não aquele ambiente morto, mas aquele ambiente vivo. Ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. A primeira coisa a fazer para se encher do Espírito é falando, depois é cantando, depois é dando graças e depois é submetendo humildemente uns aos outros, ok? Mas olha só, essa palavra entre vós, que está aí falando entre vós, é essa palavra grega aí que parece francesa, né? Eauto. Essa palavrinha, olha o significado dela na Strong's. Entre vós significa ela mesma, significa a si mesmo, significa eles ou elas mesmos, significa a si próprio. Queridas, eu quero te dizer uma coisa. Essa tradução, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, não é uma boa tradução. A tradução é falando em vós, falando a si mesmos, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, esse entre vós pode riscar na sua Bíblia e colocar em vós, a si mesmos. É você falando com você. Aí, quando você está entre os irmãos, aí você tem para dar. É isso que era o culto da igreja primitiva. Uns têm salmos, outros têm doutrina. Quando for profetizar, seja um após o outro. Então, o ambiente profético era muito vivo na igreja de Corinto. Era uma igreja carismática. Era uma igreja que os dons operavam. Então, encher-se do Espírito Santo, falando. Você vai fazer essa experiência, você vai entender. Você vai começar a falar e vai borbulhar as palavras da sua boca. Então, a construção grega do texto pode ser interpretada como falando para si mesmo em salmos, hinos e cânticos espirituais. Esta é a verdadeira interpretação. Entre vós seria um segundo momento. Primeiro é você ali ruminando, meditando, falando com você mesmo, tal, e o Espírito se movendo, e a glória de Deus te enchendo lá no seu quarto, e você transbordando. Quando você sai dali, você sai para brilhar, ok? Você sai para resplandecer. Então, tudo isso depois a gente vai mandar no PDF para vocês. Então, isso se refere a uma prática de edificação pessoal. Você precisa se edificar na palavra, falar a palavra e se fortalecer espiritualmente no Espírito Santo. Por quê? Porque esta é a grande chave. Eu diria que Efésios 5:19 é o maior mandamento da Bíblia. É você se encher do Espírito Santo. Porque se você se encheu da terceira pessoa da Trindade, você vai fazer toda a diferença, você vai ser transformada, porque o Espírito em você é tudo que você precisa, ok? E finalizando, Samuel 3:19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha só, você tem que ir crescendo. Esse é o propósito do curso. DNA é crescimento, é maturidade. Samuel foi crescendo. Ele era menino, ele já começou a ouvir a voz de Deus. Ele já começou a receber a palavra.
E ele foi crescendo e o Senhor era com ele. O Espírito Santo era com Samuel. E ele falava, e quando ele falava, diz o texto, que nenhuma de suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Agora eu quero que você anote, porque a Simone vai finalizar. Marcos capítulo 16, versículo 20, diz que, tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, o Espírito Santo, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Então, eles foram falando, o Espírito Santo foi cooperando. É falando e o Espírito Santo cooperando. Isso vale para você na sua vida pessoal, isso vale para você na sua família, isso vale para você na igreja, no trabalho, na sociedade. Então, à medida que ele fizer em você, ele vai fazer através de você. E eu quero orar por você, porque a Simone vai terminar, ok? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada uma das minhas alunas, cada aluna do DNA, ela tem a palavra da fé, ela tem o Espírito Santo pairando sobre e dentro, porque o Senhor está em nós, dentro de nós. E nós vamos exercitar esta verdade do recriando o seu mundo. Senhor, nós estamos recriando o nosso mundo emocional, físico, conjugal, familiar, financeiro, ministerial. Nós estamos construindo toda a nossa vida a partir da nossa vida mental e emocional. Cada aluna do DNA está sendo transformada para uma mulher madura, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, uma mulher que é edificada e também é um instrumento de edificação para outras mulheres. Eu te abençoo. Eu declaro que as trevas estão dissipadas. Eu declaro que o caos está dissipado. O Espírito Santo está em você e a palavra da fé está sendo liberada para recriar uma nova mulher. Uma mulher ungida, madura, abençoada. Você é uma profeta. Você é uma profetisa. Você tem o dom de profetizar. Paulo falou que todos podereis profetizar. Você é uma profeta, você é uma profetisa, você tem uma palavra inspirada, uma palavra que edifica, que consola, que encoraja. E eu te abençoo para ser a mulher que Deus te chamou para ser. Você é como Ele é, você é. Como Ele é, você é neste mundo. Eu te abençoo para, a partir de hoje, determinar tudo aquilo que o Senhor prometeu para você. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só um minutinho. Queridas, vocês conseguiram entender o poder da palavra de hoje? Sabe, eu não sei você, mas eu me empolgo quando eu sei que Deus me deu autoridade e poder para eu falar e criar um mundo ao meu redor. O mundo que Ele tem para mim, né? Então, é fantástico, é maravilhoso, é tremendo. E o meu desejo é que você viva isso. Então, para nós terminarmos a aula de hoje, eu queria falar um pouquinho com você sobre uma ferramenta que eu gostaria muito que todas fizessem. Chama o Livro dos Sonhos, tá? Essa ferramenta foi criada por uma psicóloga cristã, uma mulher de Deus, tá? Já há alguns anos. E essa ferramenta, ela foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar as pessoas a materializarem as promessas de Deus na vida dela. Então, esse livro, a proposta é que você colocar os seus sonhos no papel. Aí são sonhos sobre a sua vida emocional, espiritual, financeira, sonhos de fazer uma viagem, não importa, né? Tudo que você tem desejo, você tem buscado, você tem desejado, você pode fazer num caderno, né? Esse ano eu não fiz, então eu já vou essa semana comprar um caderno novo, eu vou fazer também,
Eu vou fazer um caderno bem lindo para mostrar para vocês. E quem fizer, pode pôr um print e mandar para mim a capa do seu caderno, tá bom? Olha qual é a ideia. Eu gostaria muito que todos fizessem e exercitassem isso, porque é mais que ter um caderninho, não é isso. É você colocar os seus sonhos ali. Então, o Zé Roberto vai colocar aí no slide para mim como que a gente vai fazer isso. Então, para você criar o livro dos sonhos, como que você vai fazer? Primeira coisa, você vai escrever os seus sonhos, as suas metas, você vai listar de uma forma clara e específica os objetivos que você deseja alcançar, tá bom? E seja profissional, seja espiritual, seja no seu ministério, na casa de Deus, seja na vida dos seus filhos, eu não sei qual é o seu sonho, os seus desejos. Não precisa economizar, amém, gente? Deus, ele quer realizar sonhos. E você vai escrever nesse caderno, né, que você fizer, se você quiser fazer numa cartolina, eu acho o caderno legal, porque na hora que você for orar, você vai abrir o caderno dos sonhos e você vai ter ali, você vai visualizar e vai profetizar em cima dele. Então, você pode colocar lá, por exemplo, eu preciso de um carro novo. Vou falar uma coisa simples, assim, natural, tá? Eu preciso de um carro. Você vai colocar lá, coloca o carro. Pega foto, se quiser cortar de revista, você vai colocar ali. Meu sonho é fazer uma viagem para tal lugar. Coloca o lugar. Ver meus filhos, a minha família na igreja. Coloca a foto dos seus filhos nesse caderno. Coloca a foto do seu marido. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo aí? Então, primeira coisa, você vai ter esse caderno onde você vai pôr seu sonho e ali escrever ele. Se você quiser pôr foto, colocar recorte de revista, aí vai ser a sua criatividade. Mas mais do que isso, todo dia você vai pegar ele, né, para orar. Segunda coisa, vamos lá. Você vai visualizar suas conquistas, imaginar você alcançando cada um daqueles objetivos, fortalecendo a sua fé e determinação. É o que eu acabei de falar agora, né? Você vai pegar o caderno e você vai falar, Senhor, eu estou colocando isso diante do Senhor, eu já posso ver a minha família na tua casa, eu consigo ver meus filhos abençoados, eu consigo ver minha promoção no trabalho, a minha empresa decolando, eu não sei, né? Os seus sonhos. Senhor, a minha vida restaurada, Senhor, essa situação, essa dificuldade que eu tenho em tal área, eu rompendo, eu avançando, você visualizar isso, né? E o terceiro é você orar e meditar sobre os seus sonhos. Então, em cada sonho, em cada pedido que você colocar ali, você vai orar e você vai colocar um versículo, colocar uma palavra de Deus ali, né? Fazer uma coisa bonita, caprichada, que todo dia você tenha prazer de estar voltando ali e olhando e declarando. Há muitos anos atrás, quem conhece a cantora Alda Célia, né? A pastora Alda Célia, as que são antigas aí na fé, conhecem, né? A Alda Célia. A gente teve um tempo que a gente foi até muito próximos dela, né? A gente estava no mesmo ministério, 30 anos atrás, e há pouco tempo eu estive com ela e a gente estava lembrando disso. Teve uma época que ela disse que a cozinha dela, olha que legal, gente, é um testemunho aqui muito legal. Ela disse que a casa dela estava assim, a cozinha dela estava horrível, o fogão muito velho, a geladeira dela estava capengando, estava horrível, né, precisando comprar uma geladeira nova, precisando de um fogão novo e de um micro-ondas. E ela falava assim, meu Deus, mas eu não tenho condição agora de comprar a geladeira, o fogão, né? E aí ela conta que outra pastora falou para ela assim, mas faz o livro dos sonhos, coloca diante de Deus e começa a chamar a existência, começa a declarar. E ela começou a declarar, e ela começou a falar que venha a geladeira, que venha, né, o fogão, Deus quer o melhor para mim. E aí ela estava folheando uma revista, olha que louco, gente, porque quando você começa a declarar, o céu começa a se mover a teu favor. Como Deus vai fazer
é problema de Deus. O seu papel é crer e declarar. Agora, como vai acontecer, deixa Deus fazer. E ela disse que estava folheando uma revista, a revista dizia assim, me envia uma frase né, da loja lá, a melhor frase, né, falando da cozinha, colocando o nome da loja, a melhor frase vai ganhar a geladeira, o fogão e um micro-ondas. Agora, fala para mim, quem ganhou a geladeira, o fogão e o micro-ondas? Ela ganhou, gente. Ela fez uma frase, ela orou, falou, Deus, eu vou fazer uma frase. Isso, gente, a Alda Célia, viu? A cantora Alda Célia, que a maioria aí conhece. E ela mandou para né, para esse evento que estava tendo, e ela foi escolhida como a melhor frase. E ela recebeu a geladeira, o fogão e o micro-ondas. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, porque muitas vezes a gente age na incredulidade. Ai, mas isso é difícil, isso não tem nada a ver. É tudo, querida, desde coisas emocionais, espirituais, físicas, financeiras. Teve uma outra pastora, né, que eu estava lembrando, né, de coisas naturais, tá, que eu estou falando aqui. Ela disse que ela ficou sem carro e por 9 meses ela ficou com o livro do sonho declarando que ia chegar um carro e ela falava assim, Deus, eu não tenho condição de comprar carro, mas eu creio que o Senhor vai preparar, porque eu não posso ficar andando a pé, de carro, de ônibus, né, ela pregava em vários lugares, trabalhava muito, e um dia, 9 meses depois, até eu falei, olha lá, foi o tempo de gerar, né? 9 meses depois, ela recebe uma ligação e uma pessoa falou assim, pastora tal, Deus falou comigo para te dar um carro. E eu estou indo na tua casa te levar o carro que o Senhor mandou te dar. Então, aí você fala assim, mas isso aí é uma coisa que não acontece. Não, querida, é tudo. Ela declarou, ela ficou profetizando. Então, você tem que aprender a andar nesse lugar de fé, sabe, declarar, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se você tem alguma enfermidade, você tem que declarar a sua saúde, não aceita ser doente. Mas a minha mãe foi assim, minha tia era assim, todas as mulheres da minha família têm tal problema, mas você não. Você vai pôr ordem no caos da sua história, tá bem? E aí, vamos lá aqui um pouquinho mais para frente, tem mais coisas aí, José? Então, ao seguir esses passos, você estará alinhando a sua mente e o seu espírito com as promessas de Deus, né? Permitindo que seus sonhos se tornem parte da realidade. Quanto tempo vai ser, quanto tempo vai levar, isso não importa. Importa que eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou chamar à existência tanto as promessas de Deus, quanto as coisas que eu preciso para a minha vida aqui na Terra. Amém, queridas? Então, é um convite para você, né? Quem não quiser fazer, tudo bem, mas eu garanto para você que é muito bacana quando você termina o ano e você vê que muitas promessas de Deus ali vão se cumprir. E algumas você vai passar para o próximo ano, não tem problema. Mas você vai ser uma mulher que declara a palavra, né? Há um tempo atrás, né, eu estava vendo assim, o quanto a minha família, né, a gente tinha uma tendência de murmurar, de reclamar, e é exatamente isso, nós atrasamos a vontade de Deus quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós não deixamos a palavra fluir dentro de nós, né? Então, o nosso convite nessa noite, encerrando essa aula, é que você fale como Deus fala, pense como Deus pensa, para que você crie aquilo que Deus já liberou para você no mundo espiritual. Amém, queridas? Essa é a vontade de Deus para você e na sua vida emocional, né? Trazendo aqui para a nossa vida emocional. Aquilo que você pensa sobre você começa a mudar a partir de hoje. Então, se você acha assim, eu sou muito nervosa, comece a dizer, Deus, eu tenho a paz dentro de mim. Senhor, eu tenho a paz. Pega versículo da Bíblia e começa a declarar. No livro dos sonhos, coloca lá as coisas que você quer mudar em você. Coloca a sua foto lá e profetiza, eu sou
calma, eu sou pacífica, eu sou perdoadora. Vai colocando versículos embaixo de cada sonho, de cada palavra. Porque, querida, eu só posso te dizer uma coisa. Funciona. Funciona. A Bíblia diz, né, em Isaías, que a palavra ela não volta vazia, mas ela sempre cumpre a ordem para a qual ela foi determinada. Então, quando Deus fala, acontece. Ah, mas por que que não aconteceu na minha vida ainda? Porque você não perseverou em declarar, em falar. Toda vez que você murmura, você aborta, você volta para trás do caminho, você retrocede quando você murmura, né? A Bíblia, né, como o Zé Roberto leu aí, que por causa da murmuração, o destruidor entrou. E muitas vezes a nossa vida como cristã está um caos, porque nós não perseveramos na palavra. Volta para a palavra. Fala, Senhor, me perdoa, eu apago isso tudo da minha vida, eu vou recomeçar. Começar de hoje à noite, eu vou dormir declarando que eu não vou ter mais insônia, que a minha noite vai ser abençoada, que eu lanço sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, né? E à medida que você vai construindo isso, você vai vivendo um novo tempo, uma nova história, colocando ordem no caos. Amém, queridas? Em nome de Jesus? Então, nós estamos encerrando a aula de hoje. Você é muito amada, você é muito preciosa, que você aproprie dessa palavra, que você estude, sabe? Eu tenho certeza que você está aqui e você não está aqui por acaso. Primeiro, porque você está com fome da palavra. E segundo, também porque o Espírito Santo está querendo fazer coisa nova, né? Querendo fazer coisa nova na tua vida. Então, eu estou muito animada, sabe? Eu estava pensando assim, poxa, a gente está em março já, né? No meio de março. Mas aí veio no meu coração, tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem muito tempo ainda para eu terminar esse ano, declarando que vai ser o melhor ano da minha vida até então. Amém, querida? Então, ó, um beijo para vocês. Você que pode, quer fazer, faz o livro dos sonhos, pode printar e colocar no grupo para a gente ver, né? Não precisa colocar os seus sonhos, mas coloca lá a capa, faz uma capa bonita e começa a profetizar. E depois você vem contar para a gente as suas bênçãos. Amém? Amém, Rosane. Será o melhor ano da nossa vida. Beijo para vocês, boa noite. E qualquer dúvida, pode falar comigo aqui, tá bom? No privado, alguma coisa no grupo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.